No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E como sempre, a gente destaca as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 7 de maio, você confere. Com dificuldades financeiras e sem a possibilidade de realizar ações para captar recursos, a Associação de Deficientes Físicos de Bento Gonçalves lança bingo e pede apoio da comunidade. Romaria de Caravaggio inova em tempos de pandemia e vai realizar neste ano o Drive-Thru da Fé. A ação será no dia 26 de maio. Neste sábado, comunidade do bairro Nossa Senhora da Saúde recebe donativos da campanha do agasalho. Esportivo. Clube garante participação na Série D do Brasileirão e confirma a volta de Rogério Zimmermann como técnico para a temporada. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Sem receber nenhum tipo de incentivo público para dar conta da sua manutenção, a Associação dos Deficientes Físicos de Bento Gonçalves está promovendo ações e solicitando a ajuda da comunidade para manter as suas atividades. Sem conseguir realizar eventos por conta da pandemia, a fim de angariar recursos, a entidade fez agora uma rifa para arrecadar fundos e também está solicitando o apoio da comunidade com doações. Os recursos arrecadados serão utilizados para despesas gerais, como materiais de expediente, a folha de pagamento e demais serviços de infraestrutura, como água e luz. Para você adquirir o número de rifa, você pode entrar em contato conosco através dos nossos telefones 3451-4499 ou 9916-1201, também o WhatsApp, que nós levamos o talão até você. Ou você pode adquirir a rifa aqui na sede da associação, na rua Héctor Giovanni Perissolo, número 199, no bairro Progresso. Além da rifa, outras formas de auxiliar a instituição financeiramente podem ser feitas através de doação, por boleto bancário, por depósito bancário, por Pix, ou então pelo aplicativo Angels. Atualmente, a ADEF se mantém exclusivamente por meio de doações e eventos, como bingos, rifas e pedágios solidários, os quais não podem ser realizados no momento por conta da pandemia. A comunidade de Bento Gonçalves pode auxiliar a entidade através da compra de talões da rifa, os quais serão levados até os interessados. Os telefones de contato são o 3451-4499 ou pelo WhatsApp 999-16-1201. Na rifa serão sorteados um televisor 42 polegadas, notebook positivo, uma cesta de alimentos, vale combustível de 50 litros e 2 ingressos para o passeio da Maria Fumaça. O sorteio da rifa será na Loteria Federal do próximo dia 15 de maio. Celulares fabricados no Brasil terão que vir com sinal de rádio FM habilitado. A medida assinada pelo governo é válida para novos aparelhos e vai garantir que a população tenha acesso às emissoras sem precisar acessar a internet. Além disso, o Brasil vai iniciar a segunda fase da digitalização da TV aberta. A meta agora é levar o sinal digital para todas as cidades do interior e encerrar de vez as transmissões analógicas. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. Com o programa Digitaliza Brasil, o governo vai dar início à segunda fase de transição da TV aberta do sinal analógico para o digital. A medida vai beneficiar mais de 1.600 municípios e a meta, segundo o governo, é encerrar as transmissões analógicas até dezembro de 2023. Esses recursos envolvem 700 mil kits em estoque, a distribuição de até 4 milhões de kits de recepção para a população dos programas assistenciais do governo federal e a infraestrutura
de transmissão de TV a ser oferecida em 1.638 municípios. A portaria assinada traz ainda metas e diretrizes para famílias de baixa renda, que deverão ter a transmissão de sinal custeada pela arrecadação do leilão do 5G, previsto para acontecer ainda neste semestre. O ministro das Comunicações também assinou uma portaria que prevê que todos os aparelhos de celulares fabricados no Brasil deverão obedecer a uma exigência: ter receptores de rádio FM ativados. A medida vai permitir que cerca de 23 milhões de pessoas, moradoras de localidades afastadas dos grandes centros urbanos, possam ouvir rádio FM sem consumir o pacote de dados do celular. Isso não gera nenhum custo para as empresas. Conversei com todas as empresas fazendo essa ligação. Nós teremos condições aí de levar informações acerca da Covid, acerca de vários assuntos importantes para os brasileiros. O governo do estado continua adaptando os canais do Disque Denúncia 181 para receber também queixas de descumprimento das medidas sanitárias, como aglomerações, o não uso de máscaras e festas clandestinas, entre outras. Para isso, basta ligar para o telefone 181 ou entrar no site denuncia181.rs.gov.br e informar o fato e o local onde ocorreu. Quem quiser também pode anexar imagem ou áudio, sem a necessidade de se identificar. O Disque Denúncia, que já era operado para outros tipos de reclamações, conta agora com um fluxo organizado e seguro para o tratamento dessas informações relativas à pandemia e ao distanciamento controlado. Começa na central de triagem e é encaminhado para a Brigada Militar, Polícia Civil, prefeituras ou outros órgãos, conforme cada caso. Pelo segundo ano consecutivo, a Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio de Farroupilha não estimula a ida dos romeiros ao santuário em virtude das medidas de segurança para a contenção da Covid-19. Neste ano, porém, a equipe do santuário pretende marcar a data da Romaria, em 26 de maio, com a realização pela primeira vez do Drive-Thru da Fé. Os condutores e passageiros de automóveis que chegarão ao santuário vão receber a bênção dos padres e serão convidados a contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, qual será doado a instituições por meio do gabinete da primeira-dama de Farroupilha. Os detalhes do Drive-Thru da Fé foram alinhados na quarta-feira em reunião com representantes das prefeituras de Farroupilha e Caxias do Sul, além de profissionais das áreas da segurança, trânsito e saúde, que vão trabalhar durante a ação. As missas celebradas no dia 26, votivo a Nossa Senhora do Caravaggio, serão transmitidas virtualmente pelas redes sociais do santuário, como vem acontecendo desde o início da pandemia. A igreja deve permanecer fechada e não haverá estrutura de apoio disponível aos romeiros. Neste sábado, acontece mais uma etapa da entrega de doações da campanha do agasalho Compartilhe Calor. A ação, promovida e organizada pelo gabinete da primeira-dama de Bento Gonçalves, Cláudia Remos, será realizada no Salão da Comunidade, no bairro Nossa Senhora da Saúde. A população pode comparecer ao local no horário das 8h30 até as 11 da manhã, sendo obrigatório a todos o uso de máscaras e que sejam cumpridos os regramentos de prevenção ao coronavírus. As doações para a campanha podem ser realizadas durante o drive-thru de vacinação na Funda Parque e também nos pontos fixos espalhados por diferentes pontos de Bento Gonçalves. Os donativos podem ser depositados na Prefeitura de Bento Gonçalves, também nas secretarias municipais, nas subprefeituras dos distritos e também na Câmara de Vereadores. Também podem ser depositados na Agência Centro do Banco do Brasil, nas agências do Banrisul e nas paróquias de Santo Antônio, Cristo Rei, São Roque, além das escolas Aparecida, Medianeira, Cenecista e IFERS. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações.
Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A chuva dos últimos dias embarcou em direção ao oceano e o sol voltou a predominar praticamente em todas as regiões gaúchas. Para o final de semana do Dia das Mães, o sol vai predominar em meio às nuvens e as temperaturas vão subir gradativamente, embora o frio deve permanecer sem esfriar o coração das mamães. Neste sábado, a influência da massa de ar seco vai impedir a formação de nuvens carregadas em algumas áreas do sul do país. Por causa do ar frio, a possibilidade de geada nas serras gaúcha e catarinense, e as temperaturas em geral não sobem muito na região. Na capital Porto Alegre, por todo o estado gaúcho, o sábado será marcado por sol entre poucas nuvens e tempo firme. Ainda há alerta para ressaca desde o litoral do Rio Grande do Sul até o Paraná. Em Florianópolis, o dia será marcado por variação de nuvens e as pancadas se intensificam entre a tarde e a noite. O amanhecer pode começar nublado em áreas do leste paranaense, incluindo a capital Curitiba, com possibilidade de garoa pela manhã, que se estende ao longo do dia. Nas demais áreas do sul do país, o tempo fica firme. A mínima prevista para este sábado em Porto Alegre é de apenas 9 graus. À tarde chega aos 21 graus. Em Curitiba, a mínima de 10, com máxima apenas de 17 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica tanto para o sábado quanto para o domingo a volta da presença do sol. E mesmo com certo aquecimento ao longo do dia, as primeiras horas serão de temperaturas baixas. Existe, inclusive, a possibilidade de gear em pontos altos da região no sábado. Nesse sábado, as temperaturas devem variar em Bento Gonçalves entre a mínima de 4 e a máxima chegando aos 22 graus. E no domingo, Dia das Mães, a mínima de 7
e a máxima de 23 graus. Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Fiquei muito preocupado essa semana com uma manifestação do vereador Dentinho. Na sessão de segunda-feira da tribuna, ele, em sua manifestação ao final da sessão, se referiu àquilo que seria a existência dentro da Casa Legislativa do toma lá da cá. Todos nós sabemos o que significa essa expressão. Disse o vereador que detectou que isso está acontecendo e que imaginou que a velha política poderia ficar para trás. Que ele próprio, e como praticante da nova política, imaginou que certas condutas da velha política poderiam ficar para trás. A queixa do vereador não ficou bem clara ao que especificamente se referia, mas ao certo é que ela se referia a algo que não deveria estar acontecendo, porque afinal o debate legislativo e aquilo que se aprova ou não naquela casa deveria seguir um pressuposto de legalidade, legitimidade e em torno do bem comum, e não baseado naquilo que se chama de toma lá da cá, ou seja, numa troca-troca de favores, gentilezas ou coisas pior. O fato é que se colocou tanta esperança mais uma vez na última eleição de que poderia haver uma renovação, e houve sob certo aspecto no Legislativo Municipal, e que com isso haveria a qualificação de posturas, de trabalhos, de conhecimento, de consequentemente entrega de coisas positivas à comunidade, mas que agora, de novo, com manifestações como estas, nos fazem, na verdade, perder de novo a esperança. A velha política estaria em prática no Legislativo Municipal? O toma lá da cá está ativo e permanentemente exercido no nosso Legislativo? E o que exatamente significa, no seu contexto todo, esse toma lá da cá em Bento Gonçalves? Quem sabe, ao longo de mais meses dessa legislatura, fiquemos sabendo, de fato, efetivamente e em minúcias, ao que o vereador Dentinho estava se referindo. Pensem nisso e fiquem com Deus. A substituição do atual modelo de distanciamento controlado para o novo Sistema Estadual de Gestão da Pandemia foi adiada para o dia 15 deste mês. Até que ocorra a troca dos sistemas, o Estado vai seguir com todas as regiões em bandeira vermelha. No novo modelo, segundo o Palácio Piratini, os prefeitos terão maior poder de decisão, ficando o governo do Estado com a incumbência de emitir alertas sobre indicadores e recomendar medidas. Ainda sem nome, o novo modelo deixará com os prefeitos as principais decisões sobre protocolos, sendo que o Estado passaria a intervir apenas em última instância. Até o dia 15, o governo gaúcho fará uma série de reuniões sobre o tema com setores políticos, econômicos e científicos. Neste sábado, por exemplo, o governo do estado fará uma reunião para ouvir o que pensam as entidades que representam setores produtivos,
como a FEComércio, a Farsul, a Federação das CDLs, FETAG e Federasul, entre outras. No dia em que foi lembrada a Data Nacional do Uso Racional de Medicamentos, as Secretarias da Saúde e da Educação no Estado lançaram a campanha Farmácia Vai à Escola. A ação, apresentada ainda na tarde da quarta-feira, visa estimular as escolas a tratarem sobre o uso e descarte correto de medicamentos. O público-alvo são as escolas interessadas no desenvolvimento de ações de educação em saúde com professores e estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio e ensino de jovens e adultos, o EJA. Materiais e atividades para as diferentes idades sobre o uso racional de medicamentos foram elaborados pela equipe organizadora da campanha e serão disponibilizados agora para as escolas que aderirem ao programa. O projeto prevê capacitação de professores para trabalhar o assunto em sala de aula e no segundo semestre haverá o lançamento de um concurso de produção artística entre os estudantes relacionado ao tema. Serão aceitos vídeos, desenhos, músicas, textos ou qualquer forma de expressão artística, desde que esteja relacionado ao tema do uso racional de medicamentos. O período de adesão das escolas teve início ainda na quarta-feira, dia 5, e segue até o dia 5 de junho. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta sexta-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, que está disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todas as cidades gaúchas. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 18 pacientes internados com a Covid-19, 3 a mais em relação aos dados da quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 24 leitos eram ocupados por portadores de outras doenças e 3 pacientes apresentavam suspeitas da Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 11 respiradores, o mesmo número em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 31 pacientes seguem internados. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. Já está na sede do 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, o 3º BPAT, as 2 motocicletas repassadas pelo Governo do Estado. Além das 2 motos Yamaha Lander 250 cilindradas, o 3º BPAT recebeu 3 automóveis Renault Duster blindados. As novas viaturas ficarão com as guarnições de Coronel Pilar, Pinto Bandeira e Protásio Alves, que fazem parte do 3º BPAT. A Brigada Militar, através do 3º Batalhão de Áreas Turísticas, recebeu 3 viaturas Duster blindadas. Elas foram dispostas em Coronel Pilar, Pinto Bandeira e Protásio Alves. As 3 viaturas elas foram entregues já uma solenidade em Porto Alegre e já foram encaminhadas diretamente às suas cidades de origem. Ao mesmo tempo, Bento Gonçalves recebeu 2 motos Lander 250 cilindradas, que também já estão no emprego do policiamento ostensivo. Essa entrega de viaturas novas é muito salutar para manter a frota em condições devido à quantidade de quilometragem dos nossos veículos que rodam diariamente. Então é muito interessante que seja constantemente renovada a frota da Brigada Militar. A entrega das novas viaturas à Brigada Militar ocorreu na terça-feira, na sede da Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Foram repassadas 107 viaturas semi-blindadas, 112 motocicletas e 2 ônibus, todos 0 km. Os veículos foram adquiridos com recursos de emenda da Bancada Federal Gaúcha, verba de convênio
para repasse de taxas recolhidas pelo Detran-RS ao Fundo Especial de Segurança Pública e valores do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública. E no esporte, agora é oficial. O Esportivo confirmou a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. Além disso, o clube confirmou a volta de Rogério Zimmermann como treinador. A decisão foi confirmada pela diretoria executiva do Alviazul após atingir a meta de orçamento mínimo para arcar com os custos exigidos pela competição nacional. A formação do plantel será conduzida em conjunto pelo Departamento de Futebol e também pela Comissão Técnica. Além do treinador Rogério Zimmermann, foi confirmada a permanência do auxiliar técnico Gustavo Papa, que assumiu o Esportivo justamente após a saída de Zimmermann. O preparador físico João Francisco Berschner e o preparador de goleiros Antônio Lenusa Castilhos, que treinaram o time na reta final da fase classificatória do Gauchão, também vão integrar a equipe técnica. No grupo do Esportivo estão ainda outros 7 clubes da região sul do país. São eles o Aimoré de São Leopoldo, Caxias, Marcílio Dias de Santa Catarina, o Joinville, Juventus também de Santa Catarina, Cascavel e Rio Branco do Paraná, que será o adversário do Alviazul na primeira rodada, confronto previsto este para os dias 5 ou 6 de junho. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, hoje 7 de maio. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido para Android e também iOS. Boa noite!